reforçando essas questões que eu tenho trazido sobre o apego, para a gente entender a relação que ela tem com o trauma ou com qualquer experiência diversa da nossa vida, sabe? Como também com a construção da nossa resiliência. Porque o apego se dá pela conexão entre mãe e filho. Tá? Este é um fator determinante, que a gente já falou, para o desenvolvimento e adaptação do cérebro. Certo? E essa relação ela acontece desde o começo da vida da criança. E aí vem uma pergunta importante a gente pensar. Como o bebê vê a face da mãe? O que acontece com o cérebro do bebê quando ele vê a face da mãe? Segundo os estudos, mostrado que a face da mãe aciona no cérebro do bebê opioides endógenos que são responsáveis pelos aspectos agradáveis das interações sociais e age diretamente nos centros de recompensas subcorticais. Bem, a gente não é acostumado a falar muito nessa linguagem, tá? Mas os estudos têm mostrado que a relação do apego, as relações, o criança e pensar o ser humano, os aspectos do comportamento e da personalidade, ele tanto tem influências estruturais como funcionais, não pode mais ver isso separado. Tá? Então, a gente tem a influência do organismo e tem a influência da natureza, do ambiente, e tem a influência social. Isso significa que, desde cedo, certo? A presença desse a quantidade de estímulos que a gente recebe, ressonantes dessas interações sociais, elas vão ser determinantes para a nossa capacidade de desenvolver as nossas emoções e as nossas capacidades de interação social. É um aprendizado que começa desde esse primeiro contato, dessa primeira conexão. Ela começa a desenvolver nossas habilidades. É uma aprendizagem social e emocional. Significa dizer que à medida que a gente aprende, certo, essa experiência de construindo o apego, então a sintonização emocional e o estado emocional da mãe, a capacidade dela de se regular é importante nesse momento de conexão, que ela estabelece essa conexão e começa essa comunicação. Então, o que seria esse apego seguro? O apego seguro está relacionado com a nossa capacidade de ter uma sensação interna de segurança. Está relacionado com a autoconfiança, com a capacidade de se sentir confortável, de se sentir bem, de se sentir amado. Está relacionado com a capacidade de brincar, de ser criativo. É onde a gente tem a nossa possibilidade de aprender, certo? O apego seguro ele é responsável pela nossa capacidade de aprender bem, certo? E quando a criança desenvolve essa relação segura, à medida que ela vai se desenvolvendo, pegando o exemplo de Tereza, ela vai estar no skate com segurança, certo? Porque ela vai estar com capacete, com todo arsenal de segurança. Então, isso possibilita ela ter as respostas que a gente mais resilientes na vida. Então, e a criança que desenvolve um apego seguro, ela desenvolve uma boa capacidade de empatia,
porque ela aprende a reconhecer o que ela sente, como também saber ler no outro o que o outro está sentindo. E é a partir daí que a gente vai desenvolvendo a empatia, que está diretamente ligada com os nossos neurônios espelho. Se autorregular, a gente se corregula, porque a autorregulação, ela se constrói a partir de uma corregulação. E a criança, como uma prática, vamos dizer, de eu dizer que tem um apego seguro. Na experiência do apego seguro, a criança sente que as emoções dela são validadas, reconhecidas e respeitadas. Tá? Pode passar, Tereza, que eu acho que está no seu controle. Aí a gente tem os apegos inseguros, né? Dentro do apego seguro, a gente vai ter o apego evitativo, o apego ansioso ou ambivalente, certo? Que são os 3 primeiros apegos na pesquisa, e depois surge o apego desorganizado. Okay? A teoria do apego vem de Bowlby, tem que era o movimento da criança em direção à mãe, de buscar segurança e proteção, diante para atender às necessidades dela, como também para protegê-lo de situações de perigo, como o exemplo do pânico que Teresa estava falando. A Mary Ainsworth, eu não sei, não lembro pronunciar o sobrenome dela corretamente, não. Então, ela fez uma pesquisa, né, que era exatamente a relação onde a mãe vinha, ficava com a criança, saía e depois voltava. E daí que nasce toda essa terminologia em relação ao apego a partir do trabalho dela. O apego evitativo, o apego seguro, o inseguro, que é o evitativo, ansioso, ambivalente, e o apego desorganizado. Então, no apego evitativo, a gente pode, se a gente quiser relacionar com a emoção, que a gente estava falando de Panksepp, o apego evitativo tem a ver com a raiva reprimida, uma raiva inibida, a raiva que volta para dentro de si mesmo, certo? Que a gente também pode dizer que é uma raiva parasimpática, se você quiser, uma resposta dorsal de raiva, né? Que a criança fica indiferente aos sinais, certo? Porque ela fica indiferente ao que ela sente, ela parece que não se importa quando o pai vem e quando o pai volta, como se ela não se importasse. Ela não expressa a raiva dela, não expressa o desagrado, porque ela começa a perceber, certo, na experiência dela, que os pais não dão importância ao que ela sente, aos sinais que ela emite. Falta sintonia na relação. Então, o que é que ela entende? O que eu sinto não é importante. Certo? Não é importante para ele, ou para ela. Não é importante para eles os meus sentimentos. E ela vê que, para ela, é mais seguro ignorar o que ela sente e evitar expressar as necessidades dela. O sentimento da criança, quando ela não é vista, pode despertar raiva, e essa é uma raiva inibida, porque a criança não expressa a raiva dela, tá? Ela não tem, ela não se sente autorizada ou segura para expressar isso. Então, é uma raiva inibida, em termos de emoção. Já o apego Uma ansioso... desconexão até, né, dessa sensação. São pessoas que têm dificuldade de se sentir, de perceber suas Exatamente. emoções. Elas nem percebem que, às vezes, que tem raiva, né? A raiva está, entenda, inibida, certo? Ela não é sentida, ela não é presente, ela não é bloqueada, ela é inibida do sistema. Não é bloqueada no sentido de que eu não vou expressar a raiva porque eu não posso. É uma raiva que fica inibida e baixa, então ela não é sentida. Tá?
Você passa aí, Tereza. E aí o apego ambivalente, que alguns chamam de apego ansioso também, né? Por quê? É exatamente, aqui a raiva já é o contrário, a raiva é expressa, certo? Então, pense, expressa dentro de um sistema simpático de luta e fuga, que noutra aula a gente vai falar melhor sobre essa relação do apego e do sistema nervoso, certo? Então, o que é que acontece aqui? A criança fica confusa, de alguma maneira, sobre o que está acontecendo, porque os pais, às vezes, é sensível ao que ela sente e, às outras vezes, ele não é sensível. E, às vezes, ela é invasiva e, às vezes, ele está ausente, certo? Então, ela se sente só e, às vezes, invadida. Então, ela não compreende o que está acontecendo. Tá? E isso deixa ela extremamente tensa. Será, será que vai agora? Será que vem? Será que não vem? Será que eu posso ir? Será que eu não posso? E ela está sempre em vigilância. Tá? Ela está atenta porque ela nunca sabe o que é que ela pode fazer que vai agradar ao pai ou à mãe. Essa é uma grande tensão. Eu não sei o que é que agrada a ele. Às vezes isso agrada, às vezes não agrada, então eu nunca sei o que agrada a ele. Eu nunca sei quando ele me vê, quando ele não me vê. Então eu não posso confiar se ele vai estar para mim, para me cuidar. Então nunca é muito previsível. Por isso a palavra ambivalente ou então ansioso, que é esse estado de tensão que libera, é interessante aqui, libera o medo, não o pânico, tá? Porque o medo está muito relacionado com a dor e com a ansiedade. Então, há uma ativação do medo, o medo do que vai acontecer. Então, o que é que ela percebeu no experimento dela? Que nessa situação, quando os pais voltavam, a criança se aproximava como se quisesse um abraço, em seguida batia ou empurrava e queria se afastar deles. Certo? Então, ela tinha duas respostas, como quisesse e não quisesse. Ela abraçava e, ao mesmo tempo, empurrava. Tá? Uma coisa importante também eram bebês que, mesmo na presença, no regresso dos pais, eram difíceis, no regresso da mãe, difíceis de consolar, de parar de chorar, que é diferente do apego seguro. Diante da presença, do retorno da presença da mãe, essa criança podia se acalmar. E E não já apego. no, evi e já no evitativo é como se ela nem se importasse. Vamos para o próximo. Depois a gente termina aqui, aí faz uma pausa para perguntas ou um pequeno intervalo antes da gente continuar, ok? E aí o apego desorganizado. Que o apego desorganizado é o que está relacionado com a experiência do trauma, que foram vistos que está relacionado com pais alcoólatras ou abusivos, violentos, e às vezes com pais que um deles tinha alguma doença psiquiátrica, certo? Então, são pais que não tinham condições de cuidar, ou por negligência e abandono, ou pela questão da violência e do abuso. Então, o que é a mensagem que esses pais passam? A criança precisa de buscar nos pais a proteção, ok? E a pessoa que traz a proteção é a pessoa que ameaça, que assusta. Então, ele cria uma confusão. A criança, ela não tem para onde ir, porque a criança está num lugar de submissão. Ela não tem como sair desse lugar. Ela não tem para onde recorrer. Ela precisa deles. Eles é que têm que cuidar. Ela não tem como sair desse lugar, mas ao mesmo tempo ele assusta. Tá? Ao E mesmo como ela não tempo, tem como...
Diga. Ao mesmo tempo, são pais que são fontes de terror. Que isso é muito importante entender, que aí vai gerar o apego, vem da palavra desorganizado, porque também a reação dessas crianças não são previsíveis. Uhum. Não tem uma organização. Em termos da expressão da raiva, se a gente puder dizer, pode falar, é uma raiva desorganizada, agitada. Né? E também há uma desorganização no movimento corporal e uma imprevisibilidade do que ela vai fazer. Um dado importante aqui é que, pelas pesquisas, o percentual de apego desorganizado é muito pequeno. Mas a intensidade do que ele representa é grande demais, né? Esse é o que os estudos têm mostrado, que é o grande fator nas respostas de trauma, que é o lugar da desproteção, né? Que as experiências de violência, elas deixam sinais e sintomas ao longo da vida de adoecimentos pelo trauma em crianças que não tiveram proteção. Né? Porque a experiência de proteção, ela muda o sentido o registro da vivência que a criança teve. Certo? É como se a proteção que vem, o cuidado depois, ele trouxesse uma mensagem de que as coisas podem ficar bem, que existem pessoas que protegem, que existem lugares seguros. E aí isso pode trazer uma forma diferente de lidar com a vida. Quando não tem isso, o mundo é perigoso, o mundo é um lugar difícil, e tem uma outra questão que se tem visto muito forte, que a criança pensa o seguinte: eu só posso ter feito algo de errado para meu pai ser tão ruim. Porque junto aí tem dois sentimentos fortes, que é a vergonha e a culpa dentro dessa experiência traumática. Ele sofreu, ele fez isso porque eu fiz isso, certo? E a vergonha daquilo que ela viveu e que ela experimentou. Tem, hoje tem um livro, né, bem interessante, é um romance que vale a pena, não sei se vocês já leram, Em Busca de Mim, de Viola Davis. Ela conta a história dela, de Uma vida dela, autobiografia, é a autobiografia. né? É a história de vida dela, que ela passou por muitas situações de trauma e de violência na infância dela, né? E é uma história de trauma e de superação, de resiliência, é muito interessante. Vale a pena ler. E Tem ela um, não tem a, tem, entre- só lembrando, tem entrevista no Netflix dela falando desse compra, livro, né? Eu acho que tem é. talvez um nome, é bem interessante também. Então, o interessante é que na história dela tem uma coisa que fica muito clara para mim, é como a aliança que se constrói entre elas e as irmãs foi um fator decisivo e diferencial para a vida delas. Certo? Uma aliança que elas criam uma conexão, é como elas criassem mesmo uma aliança de proteção entre elas, e isso fez muita diferença. Então,
a gente entender como você pode reorganizar a experiência e quando às vezes isso não é possível, certo? Os sintomas do trauma que ficam fortes ao Ou longo da pelo nossa menos, vida. ou pelo menos encontrar recursos, né? Fatores de proteção, que podem ser muitas vezes, no caso dela, com as irmãs. Às vezes, para algumas pessoas, pode ser de programas que participam, Professor, pode ser o esporte, pode ser um professor. São coisas e que vão ela atuar como recursos. E ela teve essas pequenas experiências positivas. Teve uma professora, não por muito tempo, mas teve um programa que fez toda a diferença para as irmãs depois, um programa que ela entra e que vai fazendo toda a diferença dela começar a acreditar nela e que ela tinha alguma coisa boa. Porque por muito tempo ela não era uma pessoa boa. E ela Não fala de acredito. como ela fazia coisas, não era uma criança boa, como ela fazia coisas consideradas ruins, mas Autodestrutivo. que destrutivas até ou agressivas, comportamentos agressivos em respostas. E ela como se fosse a forma dela existir, era a única forma que ela conhecia de existência até então. Então, isso tem muito a ver com. E esse apego desorganizado, né? Que você nunca sabe o que vai acontecer. É imprevisível sua resposta. E essas relações iniciais da vida é que elas vão determinar a forma como a gente vai se relacionar socialmente. E como você vai lidar com suas emoções. Porque ela constrói nossas redes neurais de comunicação social. E vai modelar as redes que regulam nossas emoções e nossos comportamentos. E aí, quando a gente pensa no trauma, na terapia, entender por que se fala tanto que a terapia do trauma precisa ser uma terapia relacional, porque ela precisa trabalhar dentro dessa relação, principalmente se a gente está falando do trauma do desenvolvimento, do trauma do apego. Que isso é diferente de um trauma, de eu ter um trauma por um assalto que eu sofri. Então, uma experiência traumática diferente, que é diferente do trauma do desenvolvimento. Vamos em frente. Só aí, beleza. Só dar uma passada. Bem, antes Fazemos. da gente chegar aqui, a gente pode fazer um intervalo, mas também pode abrir para algumas questões que tenha. Eu tenho. Eu fiquei com dúvida só. No apego evitativo e no apego ambivalente eles também podem gerar traumas. Ó, o trauma do apego está ligado ao apego desorganizado, certo? O trauma do apego. Agora, experiência, o apego inseguro, que está apego evitativo, o apego ambivalente, a gente pode ter, vamos dizer, dificuldades de lidar com emoções, certo? Com os nossos comportamentos sociais, que aí você pode relacionar ao tipo de personalidade e do comportamento que você se desenvolve na vida. Que a gente chamaria de, vamos dizer, experiências negativas, que pode dizer um trauma pequenininho, experiências negativas relacionais, certo? Que eu prefiro chamar de experiências difíceis, para distinguir. Mas, se você passa por uma experiência de trauma na infância, por exemplo, você sofre um abuso na infância, por um vizinho, ou por um irmão, certo? Por outra pessoa próxima. E você tem uma estrutura de apego inseguro, certo? Você vai ter mais dificuldade vamos dizer, me fugiu a palavra, não é se curar, é de ter uma resposta mais favorável, certo? Mais positiva de que uma pessoa que tem um apego seguro.
entendeu? Vamos dizer, o tempo de você A maneira, acho que, de processar, de lidar, processar. e às vezes de se recuperar de uma experiência que possa ser adversa. Então, através de Obrigada, era essa palavra. recuperar, Era. isso. Vai ter uma diferença na forma da recuperação, certo? Porque um vai ter uma confiança mais. Vamos dizer, uma pessoa que tem um apego seguro vai ter mais facilidade de falar o que aconteceu e de pedir ajuda, de gritar, de responder, porque ela sabe que vai ser protegida, entendeu? Ela tem um A pessoa, suporte dessas relações positivas. Porque, por exemplo, quando você está falando também, às vezes, do trauma de abuso, muitas pessoas, né, e também muitas pessoas que eu atendo, um dos principais fatos desse trauma, por exemplo, quando ela contou para a família, por exemplo, se contou. E qual foi a reação parental? Foi de acolher, foi de culpabilizar, foi de envergonhar, foi de retraumatizar. Então, isso tem um fator muito importante em como a gente vai lidar e vai processar esse trauma. vai entrar em contato com a vergonha, com a culpa, certo? Tipo, eu disse que não era para você sair. Ou com a indiferença, com a desproteção também, com a negligência, no sentido de que às vezes não dá suporte, não procura ajuda, isso também é um tipo, né, de Aí maltrato. aí você pode desenvolver uma resposta de estresse pós-traumático, mas não necessariamente um transtorno, tá? E desenvolver, aí vamos pensar em grau, pequenas dificuldades relacionais, de desenvolver uma relação mais íntima, mais próxima. Agora, se você tem um apego seguro, você pode se recuperar com mais facilidade dessas situações. Não é que as marcas não existam, vai estar na capacidade que você vai ter de lidar com a experiência que está ligado com o suporte. Tem um fator de proteção a mais. Né? É que o Eric Erickson, ele fala de scripts, né? Então, provavelmente pode ser que sim, mas numa outra linguagem. Isso. Uhum. Pode ser que não tenha uma relação, mas você possa fazer similaridade, fazer um paralelo dessas formas de pensar. Né? Porque eles foram construídos em bases diferentes. Então, Uhum. alguma outra pergunta? E a gente pode fazer um intervalo. Eu fiz uma pergunta no chat sobre Sim. você pode respondê-la também na aula sobre o transgeracional, tá vendo? Não tem problema não. Tá, mas pode fazer, Cristina, agora. Se o fato de a gestação ser capaz de remodelar, eu vou chamar de DNA emocional, mas de remodelar a forma de vínculo, talvez a forma de apego da mãe, não sei se é bem isso, mas de remodelar os registros que a mãe traz em relação a isso. Se isso é capaz, se essa é uma possibilidade de transmutar ou de transcender uma herança geracional de um vínculo, de um apego que é evitativo, que é ambivalente, por exemplo, porque senão é uma perpetuação, né? Aí vamos, não sei, a princípio, pensar a gestação só em si, a gente não diria que ela remodelaria isso, certo? Porque se você tem uma experiência de trauma muito grande e tem uma dificuldade, vamos dizer, relacional, que vem de várias gerações, de mulheres que não olham, que você não aprendeu sobre afetividade, não vai ser o ato de estar grávida que vai lhe dar essa experiência. Sim. Mas talvez essa experiência possa já ser um pouco diferente, porque vamos dizer que você encontrou um parceiro na vida, certo?
que vem de uma história familiar amorosa. E você Sim. começou a vivenciar uma afetividade com ele que você não conhece, certo? Sim. Mas que não lhe moldou totalmente, mas já lhe deu uma experiência diferente, de que tem alguma coisa, certo? Que você vai aprendendo. Então, quando você engravida, você tem aquele professor, vamos dizer, interno, certo? Que lhe ensinou algo e você começa a tentar experimentar alguma coisa que é nova para você. Você não vai saber muito bem. Mas alguma coisa, se é muito profunda e você não trabalha isso, não fez uma terapia para lidar com isso, algum traço vai seguir. Mas Sim. pode já ser um pouco diferente pelas relações. Porque entenda, se as relações podem moldar nossa experiência, e existe uma plasticidade, certo? Disso. Então, várias experiências positivas e amorosas na vida começam a criar uma nova rede neural, Entendi, certo? entendido. É? Era isso. Então, e é esse um caminho que a gente começa a construir, né? Agora, precisa de algo que também remodele dentro de você, certo? Experiências, né, que vão trazer novas. Experiência, e aí a gente entraria o seguinte, na coisa de um trauma. Essa é uma parte importante, mas tem a segunda parte do trauma. Você precisa enfrentar o trauma para atravessá-lo, né? Sim, Mas sim, antes de enfrentá-lo, você precisa se sentir segura com o que você sente, né? Então, poder ir lá, olhar lá atrás, enfrentar lá atrás e sair daquele lugar faz a mudança, né? sim, sim. Primeiro, a criação de uma base segura para isso e voltar, porque também é isso, não adianta sua base segura se você não volta, se a pessoa não volta Isso. nos registros de trauma em algum ponto. É, Entendido. porque eu vou usar uma palavra de Bessel, certo? O trauma precisa ser tratado no mundo real e não no mundo virtual, Sim, certo? Porque se eu fico só com essa outra nova experiência e não olho para o mundo real, interno, eu só faço uma parte do serviço, certo? Eu não faço o serviço completo. perfeito, perfeito. Muito obrigada. Ok? Só repete a frase para mim, por favor. O trauma precisa ser tratado no mundo real? Mundo real e não no mundo virtual. Que significa que eu preciso enfrentar as minhas sensações, certo? Que são ativadas pela minha memória que me leva a sentimentos, a imagens ou a experiências relacionadas ao evento traumático. O real seria entrar em contato com esse trauma. E o Sim. virtual seria negar esse trauma ou Não, o virtual, disfarçar. imagina, pegar a experiência. Eu aprendi a ter um lugar seguro e estou num lugar bom. E aqui é seguro, aqui é bom com você, eu vivo bem, não tenho ameaça de nada, certo? Mas, se eu entro em contato com minha lembrança ou com pessoas do passado que me levam para a memória, aí não tem mais nada seguro. Então, esse seria o mundo virtual, certo? Eu acho que está tudo bem porque eu estou com você e com você não tem perigo. Mas quando eu me encontro com alguém que me lembra aquilo, eu já começo a, a não estar mais tão segura, né? Uhum. Então, o que é? É como se eu criasse um comportamento evitativo, porque eu criei um lugar bom para mim e ponto, eu fico nesse lugar bom. Então, esse é um mundo virtual, esse não é o meu mundo real. Não é um mundo integrado. Calma.
E o grande a questão do trauma não é manter você separado, desintegrado, é buscar a integração, porque o trauma é a desintegração. Antigamente já se pensou, pense o seguinte, que já se pensou que desensibilizar, só desensibilizar fortes emoções ajudaria, certo? Mas desensibilizar não é integrar. Então, é preciso que tenha integração, certo? Entenda, eu estou falando da desensibilização de sensações e de sentimentos que são aterrorizantes, certo? Que extrapolam a nossa capacidade de suportar, ou seja, que rompe a nossa janela de tolerância. Então, desensibilizar seria, é como se eu fosse ficar insensível ou não sentir, certo? Então, mas isso não integra. E quando eu desensibilizo, eu corro o risco de também diminuir a minha capacidade de me conectar também com o prazer. Porque eu não desensibilizei a minha resposta emocional diante das experiências, certo? Então, é nesse sentido. É um trabalho que não é ligado com a desensibilização do EMDR, a desensibilização que eu estou falando aqui. É ajudar as pessoas a começarem a parar de sentir intensamente o que elas sentem para que elas não se desorganizem diante de emoções fortes, certo? Seria dessa desensibilização que eu estou me referindo. Que não é diferente da proposta do EMDR, que também usa a mesma palavra, mas ele vai desensibilizar por aí, ele vai retirar a intensidade dessa emoção, isso mesmo que a gente está falando, mas buscando depois a reintegração da experiência, certo? Pela conexão com os dois hemisférios, certo? Que é importante. Então, faz sentido? Então, o objetivo é integrar. Ana Patrícia, por favor, fiquei pensando aqui, essa questão atual nossa, pós-pandemia, dos atendimentos online, né, diante de pessoas com traumas, nessas condições, né, que vocês estão apresentando. Esse trabalho, né, o quanto é possível ser feito. Eu fico pensando de não ter a presença. Lógico que o campo, muitas vezes, ele se estabelece numa confiança, né? Eu percebo pela minha própria experiência, mas diante de traumas tão profundos, será? Fiquei pensando, é possível fazer esse trabalho? Para você saber o quanto, eu vou responder um pouco e Tereza complementa. Para você saber o quanto é possível e até onde é possível, por isso que é importante entender também a teoria do apego, certo? Porque você tem que entender que estrutura de ego, de eu essa pessoa tem, certo? Quais são os recursos que ela tem, ok? A partir daí, o trabalho começa em fortalecer, em trabalhar primeiro a segurança, certo? Você vai trabalhar a segurança que ela pode ter nela, na relação com você, no ambiente que ela está. Estabelecer essa segurança, estabelecer um trabalho para desativar o hiperarousal, o sistema nervoso está muito ativado, certo? E desenvolver recursos, tá? Os recursos que possam ser os seus aliados, que você também faz na terapia presencial.
Depois de você ter essa avaliação, é que você sabe até onde você pode ir com ela online e se é uma paciente que pode ser atendida online ou não. Senão, você encaminha para alguém que ela possa procurar presencial. Porque pode ter alguém que não tem uma estrutura que possa estar online, ou que só possa ir online até determinado ponto. Está ali, não dá. Então, essa é a base inicial, é conhecer, certo? E aí você estabelece no trauma, a gente estabelece todo um enquadro terapêutico, não só que ela possa ter de recursos, mas de segurança que ela possa ter no espaço dela, certo? Como às vezes a gente fala, tá, que claro, no atendimento as câmeras estão ligadas, certo? Mas qual é o sentido de uma câmera estar ligada? É a certeza de que eu tenho, que eu sei que não tem mais ninguém com você, por exemplo, certo? Só está você ali. Ou outra coisa de segurança que você pode fazer, você pode apresentar a sua sala para essa pessoa na tela, circular a tela pela sala para ela conhecer o seu ambiente. Certo? Isso é importante também, porque a gente não fala muito nisso, mas na terapia online a gente trabalha com 2 sets terapêuticos, o set do cliente e o set do terapeuta, certo? Então, como é a sua sala e como é a minha, tá? Quais são os recursos que você pode ter na sua sala, como cliente, e os recursos que o terapeuta tem? Então, é importante, porque são 2 sets terapêuticos, que você tem que lidar como terapeuta com o seu e com o dela, certo? Na presencial só tem o seu set, está tudo muito claro. Né? E nem sempre você vê o paciente todo, certo? Ou ele vê todo. Existem algumas limitações e que a gente tem que saber se aquele paciente pode lidar para trabalhar dentro desse espaço. Às vezes pode ser muito útil para ajudar algumas pessoas que estejam, vamos dizer, com pânico muito grande de sair de casa. Hoje o online pode oferecer essa possibilidade. E eu vou trazer uma coisa, em algumas pessoas ou situações, talvez você, se você vai atender online, talvez você possa atendê-la com alguém ao lado dela. Mas alguém que esteja instruído dentro do processo terapêutico, que seja um lugar seguro para ela, que seja um suporte, certo? Isso também pode ser construído. Agora, não é qualquer pessoa. É alguém que não só seja da confiança dela, mas que seja construído, que não vai interferir no processo, vai ser um suporte para ela. Isso pode ser algo pensado e, quando é viável, acontecer.